sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. Boa tarde, são 13 horas, hoje é segunda-feira, 2 de outubro de 2017, dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Rádio Coringão. Sigam nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário e no meu canal do YouTube, youtube.com/blog do Vitão, você acessa o arquivo de todos os programas anteriores e hoje, no final do dia, você vê a íntegra do programa especial de hoje. Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zelar. E Zelar, claro, vem dizer, ao meu lado hoje estão, além de David Xavier, o nosso shampoo, Jade Furacão Gimenez, Adalberto Silva, Bruno Oliveira, Caio Portela e nossa equipe técnica. Já vamos abrir os trabalhos hoje apresentando um convidado especial, dois convidados especiais, né? Mas Romeu Tuma Júnior está aqui abrindo a série do programa Timão Universitário, que é uma série democrática do programa, com todos os candidatos à presidência do Corinthians, né? São todos convidados. Abrindo a série, a gente tem aqui a presença do Romeu na nossa laje. Solta a vinhetinha do Papo na Laje, que aqui é Corinthians, né? Não tem tapete vermelho, tapete rosa, ar-condicionado, leque. Aqui é Corinthians, nosso papo é na laje. Solta a vinheta. Timão. Boa, seja bem-vindo, Silvio Romualdo Júnior, conselheiro do Corinthians e apoiador da chapa, que, né, tá prestigiando aqui a entrevista do correligionário Romeu Tuma Júnior. E o ex-deputado, delegado aposentado de polícia e hoje advogado e candidato a presidente do Corinthians, Romeu Tuma Júnior. Romeu, obrigado pela sua presença aqui no Timão Universitário. Obrigado. Um prazer estar com você, os nossos telespectadores, ouvintes. Matando as saudades aí dos nossos velhos tempos aí de militância no Corinthians, né? Porque eu fui vice-presidente de futebol. É uma honra estar aqui, é um prazer e é uma grande oportunidade para a gente poder discutir o nosso Corinthians. Obrigado aí novamente pela oportunidade. Tá certo. Eu peço rapidinho licença pro Romeu e pro Silvinho. A gente vai falar muito de Corinthians, muito de propostas pro Corinthians, né? Dos problemas do Corinthians atual e o que pode vir no futuro, as mudanças. Mas o Corinthians jogou ontem, né? O Corinthians vai ser heptacampeão brasileiro. Para mim já é heptacampeão brasileiro, empatou. Bruno, você tá com você os destaques hoje? Qual que são os destaques do Timão na mídia? O Timão na mídia hoje, no Agora São Paulo. Timão arranca empate na raça. Lance. Timão tem Master estampado pela segunda vez e deve selar acordo nesta semana. Folha de São Paulo. Corinthians tem gol mal anulado e empata com Cruzeiro em Minas. Estadão. Carille nega acomodação e quer Corinthians jogando como líder. Meu Timão. Cleison marca no fim e Corinthians busca empate heróico contra Cruzeiro no Mineirão. Corinthians.com. Romero ganha placa comemorativa por 150 jogos no Corinthians. Que tristeza, hein? 150 jogos do Romero. Difícil, hein? Difícil. É muita coisa. Globoesporte.com. Jadson admite uma fase no Corinthians e promete trabalhar para melhorar. Bom, gente, a gente vai falar muito de Corinthians, de campanha política, de futuro do clube, né? Mas vamos ouvir os gols. Os gols não, né? É o gol só, porque um foi anulado, mal anulado, por sinal. O gol de Cleison batendo pênalti. Eu confesso que a hora que eu vi que o Cleison ia bater na bola, eu briguei com meu filho que estava assistindo comigo, mas assim, não comemora pênalti antes, moleque. Eu achei que a coisa não ia andar. Sai da sala, Vitão. Ia andar. Mas enfim, bateu bem o Cleison, né? Apesar da minha cornetada, ele bateu bem. E o Corinthians fez um primeiro tempo muito ruim, mas empatou o jogo, a distância ainda é muito boa. Vamos ouvir o gol. E também na sequência, a Aline Pereira Cunha. Está animada hoje a Aline Pereira Cunha e Marcos Floriano, né? Chegaram cedo, né? Cara de insônia. Solta pra nós, então, logo na sequência do gol, o que disse o professor Fábio Carille sobre o jogo, pra gente depois tratar do futuro do Esporte Clube Corinthians Paulista. 38 minutos do segundo tempo, ele foi lá, ajeitou a bola. É o goleirão Fábio. Correu Cleison, parou, bateu e é gol! Foi confiante, o Fábio é pegador de pênalti, mas dessa vez não deu pra ele. Cleison bateu no meio do gol, o goleirão caiu pro lado esquerdo e tá lá o empate do Timão. Cleison que entrou no segundo tempo pra fazer o gol importante. É gol do time que briga lá em cima na tabela pra manter a diferença. Vibra a nação alvinegra. Cleison marca para o Timão agora.
Corinthians 1, Cruzeiro também 1. Primeiro tempo, Cruzeiro um pouco melhor. Segundo tempo, mais equilibrado, né? Mas Cruzeiro não chegando com tantas chances, não sendo muito efetivo na parte ofensiva. E o segundo tempo a gente abriu o time mesmo para tentar o resultado. Então, meu modo de ver também foi um resultado justo. Se tivesse um jogo quarto, a gente não teria o Romero já, né? Que está suspenso. Então, a gente tem que pensar bem no que fazer. Não dá para desfazer de qualidade em momento algum. A gente sabe do Jadson. Hoje, ele foi melhor do que do jogo contra o São Paulo. Foi a questão mesmo de proposta de jogo, de ter dois jogadores de lado que buscam mais fundo, que fosse mais agudo, e essa foi a escolha, né? Achei o time muito abaixo contra o São Paulo, e ali eu fiz a substituição por estar todos. Poderia ter feito outras. Hoje nem tanto, veio, participou da armação, né? Mas hoje foi uma ideia de jogo mesmo de colocar o time mais à frente. Silvinho, você que corneta no blog do torcedor do Globoesporte.com, o que você achou da partida? Bom, primeiramente agradecer, né? Primeiro tempo bem foi horroroso. Péssimo. Mas vem atrapalhando muito o desempenho. O que vem, agora sim. O que vem atrapalhando bastante o desempenho do time nas últimas rodadas é o fato de que pelo menos 4 ou 5 jogadores estão em queda, né? Então, quando você tem um time... Jadson é gritante. Jadson, Rodriguinho, Romero, o Arana, muito pagode, muito samba, né? Atrapalha, né? E também, né, aqueles flagras no Snapchat ali, na nuca ali. Disseram que depois aqui... Sugaram a energia do Arana? Não. Sugou. Mas, enfim. Então, para um time que depende fundamentalmente do conjunto, quando você tem 4 ou 5 jogadores, até ontem um rapaz escreveu no Twitter que o Corinthians estava jogando como time de futsal, né? Mas não pelos toques rápidos, mas é porque só tinha 5 jogando. Então atrapalha bastante, né? Para um time que depende de conjunto, do grupo, e aí você vê Jadson errando passe, tá morto, né? Rodriguinho, Romero é paraguaio, né? Então é brinquedo paraguaio. Funciona, você que tem filho, né? Sabe, quando a gente compra aqueles brinquedos paraguaios pra molecada, eles funcionam durante o tempo e depois quebra, né? Pilha acaba logo, né? Mas é isso, né? A questão individual tá atrapalhando muito o conjunto. Romeu, depois a gente vai ouvir o candidato Romeu, o conselheiro Romeu. Agora o torcedor Romeu, o que você achou do partido ontem? Você ficou bravo, você ficou feliz, você xingou, comemorou? Muito diante do que aconteceu na partida, especialmente no primeiro tempo, eu acho que acabamos conseguindo um bom resultado. Também acho que é bom. O time realmente não está rendendo o que vinha rendendo no primeiro turno. A gente conhece alguns problemas que estão acontecendo. Tem uma queda no rendimento dos atletas. Eu estou preocupado muito com o conjunto do grupo. O grupo está muito na mão do Carille. E a gente sabe que algumas coisas contribuem para isso, né? Grupo fechado, focado numa perspectiva, com o ideal bem centrado, e a gente tem algumas preocupações. A gente soube aí de algumas coisas que estão atrasadas. Eu liguei para o diretor financeiro para saber exatamente o que estava acontecendo, até para não cornetar, não falar aquilo sem saber. Para saber exatamente o que está acontecendo. Provesan? Pro Provesan, quando houve notícias aí de que tinham prestado recurso, adiantado verbas para poder saldar algumas dívidas, eu soube por ele falou que não tinha salário atrasado, mas que tinha algumas premiações pontuais realmente atrasadas. A gente sabe que isso acaba influenciando um pouco. E eu temo por isso. Mas realmente também a participação de alguns atletas ela tem sido um pouco deficiente nos últimos jogos. E isso influencia bastante. Nós perdemos pontos preciosos. Eu acho que em casa, 2 jogos que não podíamos de jeito nenhum ter perdido. Vitória e Atlético, que seriam 6 pontos assim cruciais para jogos difíceis que nós vamos ter fora. Isso preocupa um pouco. Eu acho que ainda nós temos uma gordura boa, mas nós temos que nos preocupar. Eu acho que tem que focar de novo, o grupo tem que se fechar novamente. O pessoal critica muito o Romero, eu não vejo assim. Eu acho que é um jogador que ele cumpre rigorosamente o que o treinador impõe. Eu acho que até a queda do Arana também tem a ver com isso, porque o Romero dá muita cobertura para o Arana. Então, se o Romero não está bem, você pode perceber. Se você analisar taticamente as partidas que o Corinthians foi mal, é quando o Romero não jogou ou quando ele não esteve bem, porque o Arana também não cresce. Então, eu vejo, de uma forma geral, o jogo de ontem como um bom resultado
pelo que foi a partida. Lamento profundamente que o árbitro tenha errado, porque nós teríamos feito aquele gol e poderíamos sair com 3 pontos que seriam bastante importantes. Mas, enfim, é um jogo, é um bom resultado. Empatar com o Cruzeiro lá, que veio de um título na Copa do Brasil, é um bom resultado. O péssimo resultado é perder para o Atlético em casa, perder para o Vitória, enfim. Mas, assim, tem que focar de novo. O ouvinte do Timão Universitário que está acostumado com o nosso o clima um pouco mais leve, brincando, falando das partidas, a gente falou um pouco do Cruzeiro, enfim, ouvimos o Carille, ouvimos o gol, mas é uma proposta que a gente fez, né, de a gente antecipar e estar na vanguarda das eleições do Corinthians e falar um pouco da campanha, abrindo com o Romeu Tuma Júnior. Então a gente vai deixar um pouco, não ignorar, no final do programa tem o nosso Corinthians, a gente vai falar dos outros esportes do Corinthians, mas vamos entrar diretamente na campanha, ouvindo aqui um dos candidatos, né, Romeu Tuma Júnior, que foi o primeiro candidato a oficializar a campanha, até por isso abriu a nossa série. Eu deixo claro aqui que eu sempre brinco no tenho time, todo mundo sabe que eu sou corintiano, mas eu não sou sócio do clube, eu não voto, eu não apoio nem desapoio nenhuma chapa. Eu acho que o nosso programa, que só fala de Corinthians, tem o papel de orientar e, se for o caso, dar pau quem merecer dar pau e elogiar quem merecer elogio, mas sempre em busca de falar sobre o esporte do Corinthians sem viés político, embora qualquer programa jornalístico, e é a minha linha, tem que ser crítico às coisas ruins e elogiar o que seja bom, seja lá elas quem forem. Para começar, Romeu, a gente tem uma tradição aqui no programa de a gente ouvir colegas jornalistas sobre o jogo. Como foi o jogo no final de semana, elogiam, brincam e tal, só que eu pedi para eles dessa vez fazerem perguntas para você. Então a gente vai abrir com perguntas de colegas da profissão que sempre colaboram com o programa. Eu, como sou meio nepotista, sempre escuto pessoas como Marília Ruiz, Marcos Guedes, que por acaso vinha ser minha irmã, mas militam na imprensa há muito tempo e também tem essa coisa do corintianismo, né, no DNA da família Ruiz Guedes. Vamos abrir aqui então com Marília Ruiz. Ela fez uma pergunta a respeito de ex-jogadores na administração, acredito. Marília Ruiz. Alô, galera do Timão Universitário, aqui é a Marília Ruiz do Estadão e eu gostaria de aproveitar a presença do candidato Romeu Tuma Júnior para perguntar para ele qual seria a atitude dele, caso eleito, para a inclusão de ex-jogadores no departamento de futebol. A gente tem visto alguns ex-jogadores participando da administração do departamento de futebol e, eventualmente, isso tem dado certo no Corinthians, mas a gente vê que cada vez mais é necessário a profissionalização do departamento de futebol para que isso funcione. Gostaria de saber quais seriam as pessoas que ele gostaria de usar no departamento de futebol do Corinthians, caso seja eleito. Ele gostaria de ele ser o homem forte do futebol ou ele gostaria de colocar pessoas profissionais na área, como tem acontecido em alguns clubes, por exemplo, no Palmeiras, por exemplo, no Flamengo, por exemplo, no São Paulo, que tem ainda críticas da torcida. Eu gostaria de saber qual seria a plataforma dele para o departamento de futebol se ele fosse eleito. Obrigada, bom programa para vocês. Primeiro, agradecer, cumprimentar a Marília, uma pessoa que a gente tem muito carinho, muito respeito. Acho a pergunta dela extremamente importante. Eu sempre disse o seguinte, que o nosso modelo de gestão vai ser muito diferente. O Corinthians precisa acabar com esse negócio de ter um presidente que quer mandar em tudo. Acaba virando uma pessoa autoritária, um mandatário. Nós estamos pregando, e a nossa chapa se propõe a isso. Temos um projeto já registrado em cartório, que não é definitivo, abarca novas ideias, a democracia corintiana participativa. O presidente do Corinthians tem que ser um comandante, não um mandão. Não dá para acumular tarefa, não dá para ser presidente do Corinthians e querer mandar no futebol, querer mandar no social, absolutamente. Nós temos que fazer uma gestão onde você tenha pessoas especializadas em cada área. Não dá para ser amigo do presidente e vai mandar em alguma área específica. Não dá para lotear o clube, fazer um presidencialismo de cooptação, como tem acontecido hoje. Então, vamos ter uma pessoa responsável pelo futebol. Pelo futebol, nós temos uma proposta muito clara. Nós vamos criar a superintendência do futebol. Embaixo dela, isso? Embaixo dela nós vamos ter o futebol profissional, a diretoria de futebol profissional, a diretoria de futebol de formação, que é a base, o futebol feminino e o futebol master. Os ex-atletas, nós precisamos fazer duas coisas que são muito importantes. Nós precisamos resgatar a história do clube. Ex-atleta no Corinthians vai participar também do futebol master. Nós vamos montar um time de master, não arranjado que nós temos lá, que quando vai jogar fora chama ex-jogador, chama jogador que nem jogou no Corinthians, ninguém sabe para quem vem a arrecadação, paga um valorzinho para o cara jogar o final de semana. Não, nós vamos montar um time profissional master no Corinthians. Vai ter
toda a base, toda a mesma Hoje funciona assim, pro infraestrutura. ouvinte que não conhece, né? Já foi o Vagninho, hoje é o Basílio, o Basílio que organiza, mas é uma coisa meio que um apêndice do clube, não é o clube que toma a frente Exatamente. do projeto, né? Os próprios jogadores negociam viagens ao interior, aniversário de cidade, né? E aí o Corinthians não arrecada, eles mesmos não arrecadam, nós vamos criar um master profissionalizado. O jogador, ex-jogador, o Corinthians vai ter um contrato com o clube, vai ter um plano de saúde pago pelo clube, vai ter um salário mensal pago pelo clube, ele vai ser um profissional master do clube. O Corinthians arrecada a grana dos jogos. Claro. E aí faz vários projetos com eles. Lança livro da época desses jogadores, leva eles no Parque São Jorge para a torcida interagir, vende camisa desses ex-atletas. Nós temos, por exemplo, a camisa do Basílio que foi lançada. Sim. E o clube não autorizou. Você, para botar o distintivo naquela camisa, você tem que mandar pagar e fazer o distintivo. Porque o Corinthians não autorizou fazer aquilo. Isso eu não sabia. Nós precisamos resgatar isso. E dar uma oportunidade desses atletas terem também um futuro tranquilo. E o Corinthians usa isso. Então nós vamos profissionalizar o Master. Os ex-atletas vão trabalhar nisso. Nós vamos contratar ex-atletas como olheiros do clube. E você, em vez de pagar olheiro e as pessoas ficarem trazendo jogador a rodo, nós vamos ter profissionais contratados pelo clube. E eles também poderão ser usados na base do Corinthians. No futebol de base, como exemplo para os atletas. Então, assim, é assim que nós vamos administrar o Corinthians, com profissionalismo. Não é o presidente que vai mandar no futebol. O presidente tem muita coisa para comandar lá. Nós precisamos fazer uma gestão, inclusive para o clube, que hoje é absolutamente abandonado. O sócio também precisa ser lembrado. Então, assim, nossa gestão vai ser nesse sentido. Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso que a Marília queria saber. Eu não vou comandar o futebol, vou comandar o clube de uma forma geral. Vamos Você tem uma profissionalizar. pessoa que você já pensa em Tem colocar? algumas pessoas que eu tenho visto, obviamente, vamos aguardar para ver como é que as coisas se desenvolvem, porque nós temos um projeto para isso. As pessoas vão ter que se enquadrar nessa filosofia. E aí você vai ter uma superintendência, onde vai ter um superintendente, e dentro dessa superintendência você vai ter o diretor de futebol profissional, o de base, que é a categoria de formação, o de futebol feminino. Não dá para o Corinthians ser mais barriga de aluguel. Pagar para um clube, botar a camisa do Corinthians e disputar campeonato. Você tem que ter a formação do futebol feminino desde a base. Hoje a lei do Profut exige isso. Senão o clube é penalizado. Então o Corinthians tem capacidade e condições de ter um time de futebol feminino para disputar campeonatos para valer. E você trazer com isso a projeção da nossa marca. Nós temos condição de lotar estádio para ver um time de mulheres jogar. Então, assim, nós temos que profissionalizar isso. É assim que nós vamos fazer. Nós temos, por exemplo, um projeto que, nesse mesmo sentido, expande o CIFAC para todos os esportes. O CIFAC é um campeonato interno de associados que tem de futebol de campo ali. Quem conhece o Parque São Jorge, na parte final do clube ali, enfim, aqueles campos era tudo terrão, hoje tem grama sintética, enfim, mas o final do social ali tem um campeonato interno de sócios de futebol amador. Ele com a mesma sigla, mas vai chamar Centro de Integração e Formação de Atleta com Cidadania. Hoje é só no futebol, nós vamos botar em todos os esportes. Para quê? Para que você leve o filho, o sócio leve seu filho, para que tenha uma formação cidadã e nos esportes que ele tenha vontade de praticar. A partir do momento que ele deixa de ser uma recreação, ele tenha vontade de se tornar um atleta do Corinthians, na categoria que ele tenha vocação, ele vai para a base daquela categoria. Aí o pai pode acompanhar, porque hoje o pai vai lá, não pode ver o filho jogar, e o filho fica a cada dia se desafiando e tendo que provar para a família que ele foi aprovado. A gente vê vários exemplos disso. Você não pode pegar uma criança de 8, 10, 13 anos... Eu sei bem isso. E criar desafio para o menino falar, você foi aprovado, volta semana que vem. Você foi aprovado, volta semana que vem. Você vai criando frustração. E muitas crianças e a própria família vê naquela criança assim, a garantia do futuro. Você não pode pegar uma criança de 8 anos e botar na cabeça dela que ou ela passa todo dia de ano, como se fosse um vestibular, ou ele se frustra pro resto da vida. Você faz um mal medonho para essa criança. Então você tem que fazer toda essa interação. Então nós vamos tratar com esse profissionalismo. Tá certo. Você falou de jogador, tem uma pergunta aqui do Vinícius Lúcio da Rádio Coringão, que é em relação ao Vladimir, né? O Vladimir apoia a sua chapa. Ele fez uma pergunta. Boa tarde, Vitão. Boa tarde, amigos do Timão Universitário. Aqui é o Vinícius Lúcio. Eu tenho uma pergunta assim para o nosso candidato Romeu Tuma. Romeu, você tem na sua chapa o Vladimir. E o Vladimir que tem uma linha de pensamento pouco diferente da sua. Pelo menos historicamente. O Vladimir sempre teve um pensamento mais à esquerda, um cara que participou de Direta Já e tudo mais. Já você é um pouco mais conservador. Como é que é essa mistura na chapa, até no dia a dia, falando um pouco de política, não só a política do clube, mas a política nacional de forma geral? Um grande abraço, muito obrigado. Vinícius Lúcio da Rádio Coringão. Muito boa pergunta. As pessoas precisam conhecer a história da gente para poder fazer esse tipo de manifestação. Eu quero lembrar o seguinte,
A democracia corintiana, quando ela foi criada, o meu pai era do CORE. Romeu Tuma, falecido, lamentavelmente. Conselheiro do Corinthians. Falecido senador, meu pai, ele foi um dos criadores da democracia corintiana, porque ele era do CORE na época do Valdemar Pires. O primeiro partido que me elegeu foi o PPS, que era um partido de esquerda. Eu, quando fui investigador do DOPS, ajudei a cuidar do Lula, éramos amigos. E meu pai foi um cara que democratizou a polícia política. É muito importante isso. O apoio do Vladimir, ele vem em cima de ideias, ele não vem em cima de questões pessoais. O Vladimir conhece nosso projeto, nós discutimos junto esse projeto. Ele conhece esse projeto, especialmente do resgate do ex-atleta, da questão do Master do Corinthians, de como utilizar o ex-atleta e proporcionar para ele uma condição de vida melhor, porque aqueles que deram muito suor, deram boa parte da sua vida para o clube e hoje são renegados, para entrar no estádio ele tem que se filiar ao fiel torcedor e tem que ir lá buscar o ingresso. O Corinthians devia mandar buscar esses caras em casa e levar no estádio. Devia levar essas pessoas lá na fazendinha, no clube durante o fim de semana, para que o sócio possa interagir. Mostrar quem são os nossos grandes ídolos. Hoje os caras têm que mendigar um ingresso para entrar na arena. O Vladimir conhece o projeto, então o apoio do Vladimir vem em cima disso e conhece minha filosofia. Eu quero lembrar, inclusive, que eu fui secretário nacional de Justiça do governo Lula. Não fui do Lula, fui do governo brasileiro, no governo Lula. Então, assim, eu tenho divergências pontuais com as pessoas e com o governo Lula e com as pessoas de esquerda por conta da roubalheira que aconteceu no país. Mas eu sou um cara formado na questão social. Eu não sou um cara de direita, eu não sou um Bolsonaro. É bom que você leia a minha história. Bolsonaro é palmeirense e botafoguense, dizem, né? É bom que você leia a minha história e conheça o meu passado. Mas a eu pergunta convivo do Vinícius bem com divergência, aliás. Uma pergunta foi respeitosa, né? Ele não acusou. Não, sim, mas assim, é importante, porque tem tido um movimento, Vitor, é importante. Tem uma publicação que eu vi você batendo, mas eu tomei cuidado, eu não costumo fazer isso, de ouvir as perguntas antes. Eu não sempre ponho, justamente para ver se foi bem respeitosa. Até uma boa oportunidade para me explicar. Foi excelente oportunidade, porque assim, tem um movimento que diz que eu não posso usar a palavra democracia, porque eu não sou democrata. Eu não sei de onde eles tiraram isso. É bom resgatar que meu pai foi um dos que fundaram a democracia junto com o Valdemar Pires. Mas é importante essa pergunta, porque a gente tem que resgatar a história do candidato e saber como é a nossa conduta durante a vida. Eu fui 35 anos policial. E ninguém vai na delegacia para dar bom dia, nem para agradecer nada. A gente está acostumado a lidar com conflitos e divergências. E eu acho que o camarada que for comandar o Corinthians tem que fazer isso. Ouvir opiniões adversas, opiniões contrárias, estar acostumado com críticas e poder trazer as boas ideias e comandar, não mandar. Eu acho que o apoio do Vladimir foi muito bem conversado sobre ideias. E muitas das ideias que eles têm na vida política, eu também conjugo. E ele também não gosta do que está vendo com relação a algumas pessoas da esquerda, que, aliás, se apoderaram do pensamento de esquerda, mas para fazer lucro pessoal e projeto de poder. Bom, Vladimir é recordista de jogos com a camisa do Corinthians, enfim, e é um dos ícones da democracia corintiana. Você falou eu ia fazer outra pergunta aqui de outras pessoas, mas vou pular, vou fazer a do Botarelli, porque você falou em polícia, a pergunta dele vem nesse sentido. Não da sua vida policial, mas dos problemas de polícias que envolvem o Corinthians. Solta aí, Botarelli. Botarelli, que é narrador da Rádio Coringão. Um abraço a você, um abraço a todos os amigos do Timão Universitário. Aqui é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão. Boa tarde também ao doutor Romeu Tuma Júnior, candidato à presidência do Corinthians. E a minha pergunta para ele é em relação a uma entrevista que ele deu recentemente, acredito que no ano passado, para um veículo de comunicação, e disse que o Corinthians virou fonte de renda ilícita para algumas pessoas que lá estão, né, neste momento. Eu gostaria que ele esclarecesse um pouquinho mais, dissertasse um pouquinho mais sobre esses causos, né, sobre alguma coisa que ele sabe em relação a esse tema, e que principalmente dissesse qual o objetivo dele, o que ele vai fazer efetivamente para que casos de corrupção não ocorram mais, no caso dele ser eleito aí pelos sócios do clube na próxima eleição. Tá bom? Grande abraço a todos vocês e ótimo programa. Boa tarde, Botarelli. Obrigado pela pergunta. Nós fizemos várias denúncias e nossas denúncias ela têm respeitado as instâncias internas. Sempre que a gente tem conhecimento, ou toma conhecimento de algum fato, muitas vezes internamente, outras vezes pela imprensa, a gente tem pedido providências nas instâncias internas, perante a diretoria, perante o presidente do Conselho Deliberativo, na instância do Conselho Deliberativo, na Comissão de Ética.
Quando as coisas na instância interna não funcionam, a gente procura a justiça. Eu já fiz isso várias vezes na questão da base, como as coisas não funcionaram internamente, pediu inquérito na polícia que está tramitando para identificar esses casos de desvio de recursos do clube, cobrança de valores de pais de atletas, de garotos, para que possam jogar no Corinthians, o que para mim é estelionato. Uma série de coisas, a questão da arena, a questão da Omni, várias coisas onde a gente tem denúncia de desvios de recursos que prejudicam o Corinthians, sempre colocando o Corinthians como vídeo. Então, assim, essas providências a gente tem tomado sempre, primeiramente, nas instâncias internas. Quando não funciona, nós temos que ir lá, na Justiça, na Polícia, no Ministério Público. Por quê? Porque a lei hoje diz que se os órgãos fiscalizadores não tomarem providências, o Corinthians pode ser desfiliado do Profut, que é um programa, é uma lei que nos beneficiou com o refinanciamento da dívida. Nós temos 200 milhões de impostos que foram refinanciados. Se o Corinthians for desfiliado por uma falta de fiscalização dos órgãos fiscalizadores, do qual eu pertenço, o Conselho Deliberativo, nós recebemos toda essa dívida de volta com juros de correção. Aí nós quebramos de vez. Então nós precisamos tomar uma providência para que o Profut não desfilie o Corinthians. Com relação à administração, como é que você impede corrupção? Primeiro, é óbvio, com a forma de gestão do presidente. O presidente, não sendo afeto a esse tipo de prática, não praticando um presidencialismo de cooptação, não deixando a coisa correr frouxa, não trocando apoio por cargo, por benesses, você já impede muito esse tipo de coisa. Outra coisa é a implantação do compliance. Nós vamos criar uma diretoria de compliance, de integridade administrativa, criar um código de ética para a administração. Então, todo dirigente do clube, qualquer diretoria, vai ter um código de ética e de conduta. Ele vai ter que se conduzir dentro daquela regra. Vamos criar uma ouvidoria independente, onde as pessoas possam denunciar e não sofram represálias. Eu tenho como comandar, eu estou acostumado a comandar. Eu comandei equipes de policiais. Então, assim, minha vida foi essa. A gente sabe como combater a corrupção. Eu fui secretário nacional de Justiça, presidente da ENCA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Fui uma das pessoas que ajudou a modificar essa lei de lavagem de dinheiro que nós temos hoje. Então, assim, eu conheço o caminho. Vamos montar uma equipe para isso. E não vamos deixar essas práticas continuarem acontecendo no Corinthians. É muito fácil. É você dar o exemplo e criar mecanismos de integridade administrativa e governança corporativa que impeçam essas práticas. E quando tiver notícia, não passar a mão na cabeça. Denunciar e tomar providências. Bom, a gente vai ouvir mais perguntas. Antes de fazer mais uma pergunta, eu queria fazer um convite para você, candidato. Eu vou fazer a todos, né? O espaço vai estar aberto a todos. Além do convite para você aqui abrir a nossa série com a nossa presidência, em nome do Timão Universitário aqui da UNG, a gente quer fazer um debate com os candidatos todos presentes. A gente até reservou aqui um espaço na faculdade, na cidade de Guarulhos, no teatro, no dia 11 de dezembro, uma segunda-feira à noite, para que sejam debatidas ideias. Debate ideia mesmo, não precisa ter, espero que a gente consiga fazer algo civilizado, que não precisa de 300 assessores, 15 regulamentos, papel carbono em 200 vias, que a minha palavra e a de vocês seja suficiente, eu mesmo no comando, a gente consiga fazer algo isento, sem tomar partido lado, mas que a gente consiga debater o futuro do esporte com o Corinthians Paulista, e eu faço um público convite a você, então, para estar presente aqui no dia 11 de dezembro. Obrigado, Vitor. Com o maior prazer. Pode contar comigo, já assina embaixo aí, sem nenhum tipo de dificuldade. O que você estabelecer, a gente vai cumprir e vai estar presente. É muito bom. Prometo que o shampoo não vai estar de baby look, ele vai estar mais bem vestido no dia. Tá? Se ele vier assim, ele não participa do debate. Tá combinado e acordado. E democraticamente, se ele vier assim, também a gente reivindica para ele poder participar. Também deixa participar. Na época da polícia não era bem assim. Agora o mundo mudou, hoje tá mais liberal. Agora, tem 3 perguntas aqui, mais ou menos da mesma linha. Eu deixei por último, que se eu fosse convidado a fazer uma pergunta, teria feito uma dessas 3, que é algo que me incomoda muito como corintiano, como jornalista e como uma pessoa que brinco e declaro nas minhas tribunas que sou morador da Zona Leste, que defendo essa questão, embora seja de Zona Sul de nascimento, sou Zona Leste de adoção, e me incomoda muito como quem viu Itaquera nascer ali, o estádio nascer, e ver as pessoas que moram do lado não poder ver jogo porque custa muito caro o ingresso. E apesar do Corinthians ter um grande público, não trabalha com centros de ocupação, quer dizer, há espaço ali para melhorar o acesso de pessoas, escolas públicas, pessoas que moram na região. Corintiano tem em qualquer lugar, mas é uma região muito corintiana ali, com mais de 50% de corintianos na região, em qualquer pesquisa. E as pessoas não conseguem frequentar. Eu acho que o Corinthians é meio mesquinho na sua política de ingresso, é um ingresso muito caro.
O Corinthians é o time do povo no discurso, mas na prática o São Paulo, que sempre foi o time de elite e faz o ingresso mais popular de São Paulo há anos, o que eu acho que é uma vergonha não uma vergonha, parabéns pro São Paulo, mas o Corinthians no mínimo devia ter um espaço maior. Quem não é de torcida organizada, e aqui eu não estou falando mal de torcida organizada, mas quem não é de torcida organizada, que tem o setor norte, tem apenas metade do setor sul para poder comprar ingresso. Desde que você tenha um fiel torcedor, porque se você não tem um fiel torcedor, é o ingresso que esgota primeiro. Eu sei porque sou jornalista, não pago para frequentar o estádio quando estou trabalhando. Às vezes, e é tão raro estar de folga em dia de jogo, que é poucas vezes, mas às vezes que eu paguei ingresso. Eu, meu filho, enfim, já gasto, é uma coisa muito cara para quem não tem condições de ter um plano mensal. Então vamos ouvir o que disse o Marcos Guedes, que eu acho que é mais ou menos nessa linha. Se não for, a gente complementa a pergunta. Do Marcos Guedes, do Jornal Agora São Paulo. Pessoal do Timão Universitário, aqui é Marcos Guedes, repórter do Agora São Paulo. Boa tarde aí ao candidato Romeu Tuma Júnior. Minha pergunta é sobre política de ingressos. O preço cobrado pelo Corinthians, um clube que tem sua história toda ligada ao povo, está entre os mais caros do Brasil. Mas a gente sabe que é uma conta a ser paga, que é o próprio estádio, e sabe que a renda é usada justamente para isso. E mesmo com esse valor mais alto, o público é bom. Então eu queria saber do senhor se é possível rever essa política de preços ou se isso não é uma coisa realista nesse momento. Um abraço. Romeu, antes de você responder, coloca também a pergunta do André Ranieri da Jovem Pan, que vai nessa linha, você já responde as duas de uma vez. André Ranieri da Jovem Pan. Fala, Vitão, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo aí do Timão Universitário. Aqui é o André Ranieri, repórter da Rádio Jovem Pan, setorista do Corinthians. Muito obrigado pelo convite, né? Um grande prazer participar com vocês. E boa tarde também ao candidato à presidência, Romeu Tuma Júnior. A minha pergunta ela é em relação ao estádio, né? Todo mundo sabe que o impacto que tem causado nas finanças do clube é muito grande, é um estádio que vai demorar muito tempo para ser pago e algumas parcerias foram firmadas anteriormente à gestão, né, do próximo presidente. Então a minha pergunta a você, candidato Romeu Tuma Júnior, né, essas parcerias que foram firmadas e que em muitos casos, ao que parece, são pouquíssimo favoráveis ao Corinthians, a Omni, por exemplo, pelo que a gente tem de informação, né, o clube mesmo ganha muito pouco, né, a parceira ganha muito mais, pelo menos essa é a impressão que a gente tem. Até o Roberto de Andrade tentou refazer o negócio, cancelar, rescindir, não teve sucesso. Você tem algum plano para isso? Como que você pretende administrar essas parcerias firmadas anteriormente e também como que você pretende administrar o estádio, a questão do estádio, já que o impacto, né, como eu disse, nas finanças do clube é muito grande. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, um grande prazer participar e sempre que precisarem, estarei à disposição. Um grande abraço, tchau, tchau. Você vê, Romeu, que esse assunto é tão interessante que eu perguntei, Marcos perguntou, o Belo também perguntou, para não voltar ao assunto, já solta a pergunta do Belo e o Romeu Tuma vai falar sobre esses 3 casos, porque você vê que eu deixei tema livre justamente para não censurar ninguém, e as perguntas vieram mesmo, porque é uma coisa que incomoda bastante pessoas. Alô, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, aqui é o Marco Belo da Rádio Transamérica. Queria agradecer a oportunidade que me foi dada pelo Vitor Guedes de fazer uma pergunta ao candidato à presidência do Corinthians, Romeu Tuma Júnior. E a minha pergunta, eu não sei se já foi falado no programa, mas acho que é uma questão importantíssima para o futuro financeiro do Corinthians, como o candidato faria para pagar o estádio, né? Se seria uma questão de refinanciamento e se o estádio é pagável ou é impagável, como dizem alguns. Queria saber a resposta do candidato. Um abração para todo mundo do Timão Universitário. Vamos lá, Romeu. Pagar ingresso, parcerias e preço de ingresso. Basicamente as perguntas aí de Marcos, Ranieri e Belo. Bom, primeiro agradecer o Marcos, o André e o Belo. Vamos por parte. Questão dos ingressos. Eu acho um absurdo a política de ingresso do Corinthians. Nós temos jogos que efetivamente o ingresso podia ser mais barato, deveria ser mais barato, e a diretoria não pratica isso. O ingresso é caro. O fiel torcedor tem direito de comprar ingresso antes que o sócio, antes que qualquer torcedor. Isso também está errado, porque se o fiel torcedor é um programa que não serve ao Corinthians. É um programa seletivo. O próprio associado do fiel torcedor, ele paga uma taxa que acaba indo para a Omni, que é simplesmente para poder comprar ingresso. É um programa que precisa ser totalmente... Praticamente um programa de milhagem, né? Exatamente. Com uma diferença. O programa de milhagem é gratuito. Você se inscreve no programa de milhagem gratuitamente. Esse você paga uma mensalidade. Então, assim, é um negócio que tem que ser completamente reformulado e você tem que tirar a administração desse pessoal.
O sócio do Corinthians tem que estar inscrito automaticamente em qualquer programa que vise um benefício para alguma coisa. Se ele já é sócio do clube, ele tem que estar em qualquer projeto, qualquer programa que tenha algum tipo de benefício. Para o ouvinte entender, ele, por exemplo, o fiel torcedor tem várias categorias. Quando abre um jogo concorrido, abre a primeira categoria minha vida, minha história, meu amor e tal. O sócio teria prioridade, inclusive, ao plano, seria o primeiro a poder comprar. Primeiro o sócio, depois o sócio. Seria mais ou menos isso? Ou menos ao mesmo tempo. Porque assim, hoje ele não tem condição, você não tem uma bilheteria, você não tem nada, quer dizer, se sobrar, ele compra. E com relação à política de preço, você tem jogos e jogos. Você tem jogos que às vezes o clube precisa até encher o estádio, você fazer um preço mais barato, praticar isso mesmo que o São Paulo faz. E jogos durante a semana, que o apelo é menor, você tem que favorecer o torcedor. A gente tem que fazer um preço mais barato. O Corinthians está amarrado em contratos mal feitos, que acaba sendo obrigado a cobrar aquele preço para poder falar que aquele recurso está indo para pagar a arena. Mas cadeira vazia não sai mais caro, presidente? Candidato. Desculpa, não ouvi. Cadeira vazia não é mais, não claro, é mais caro? É claro, você tem que lotar o estádio sempre. E, se necessário, cobrar mais barato. Tem dia que o jogo não tem tanto apelo. Hoje, nós estamos em primeiro lugar no Brasileiro. Então, qualquer jogo é praticamente uma final. São 3 pontos que é importante, a torcida vai. Mas isso não vai ser sempre. Então, a gente tem que ter uma política maleável de cobrança de preço de ingresso. O problema é que usa essa desculpa que precisa pagar o estádio. Só que assim, a gente não sabe onde está indo esse recurso. A nossa dívida de estádio só aumenta. A renda é alta todas as partidas e nós não vemos isso abater na nossa dívida do estádio. Qual a sua posição, essa pergunta minha, qual a sua posição em relação ao estádio em Itaquera? Algumas pessoas no clube defendem o que eu acho até minha opinião pessoal, acho até uma loucura essa altura dos acontecimentos, uma discussão prévia. Agora, essa altura, discutir, entregar o estádio e voltar para Pacaembu, acho uma discussão meio louca. Mas há pessoas que defendem essa tese abertamente. A sua posição, Romeu, é tentar renegociar contratos ou cobrar pseudos prejuízos, contratos que foram firmados e coisas que não foram entregues pela construtora, ou rever, ou essa posição que eu considero radical de algumas pessoas, que é entregar, tá bom, querem esse estádio, fique e a gente vai jogando. Eu tenho uma posição clara. Eu vou chegar nisso, porque eu acho que isso foi uma das perguntas do Belo. Vou só passar aqui rapidamente pela questão colocada pela questão dos contratos. Sendo eleito presidente do Corinthians, o que eu acredito muito que serei, vamos instalar uma auditoria em todos os contratos. Todos os contratos que tiverem qualquer indício de má-fé, de prejuízo, nós vamos destratar imediatamente. Aqueles que foram mal negociados, que foram ruins, nós vamos rever. Vamos renegociar. Se houver aceitação, ótimo. Se não houver, vão ser destratados também. Agora, aqueles que nós já conhecemos, que são ruins, o Omni, que o próprio Roberto de Andrade falou que era um péssimo contrato, mas nunca fez nada para rever, nós vamos tirar do Corinthians. Não é um contrato bom, o Corinthians não tem nenhum benefício, tudo é feito em prejuízo do clube. Nós vamos afastar esse pessoal do Corinthians. O Corinthians não precisa de alguém que administre um programa fiel ao torcedor e que receba 60%, 50%, 70% do recurso. O Corinthians não precisa de alguém que venda o ingresso e fique com uma grande parcela do recurso. E, aliás, pior, é uma terceirização e eles recebem e repassam. O Corinthians não consegue oferir quanto entrou. Então, assim, nós vamos eliminar, sem meias palavras. Se eu ganhar a eleição, a Omni está fora. Não vou rever, está fora. Claro. O contrato prevê multa? Em letra de forma. Prevê multa, o que eu conheço, só que a multa é em cima daquilo que ela deveria colocar como benfeitorias. E não foi feita essa contrapartida de benfeitorias. É só mandar apurar que não tem. Aliás, alguma benfeitoria que ela foi é recurso que veio do empréstimo da própria construção da arena na época da Copa do Mundo. Que ninguém fala que ela recebeu 1 milhão na construção da obra. Então, assim, nós vamos enfrentar isso e vamos tirar. Com relação à arena. Vamos lá. Qual a sua posição? Eu tenho falado faz tempo, tenho feito uma proposta, tenho verbalizado essa proposta, coloquei para a própria comissão do conselho que estava fazendo. Nós não temos saída a não ser uma única forma de negociar isso. Nós sabemos que a Odebrecht deixou de realizar obras importantes. O estádio não está acabado até hoje. Não está acabado. Nós sabemos que eles deixaram de realizar obras importantes. Temos obras mal feitas. O estádio tem um problema de segurança, que vai necessitar novas obras para que ele fique seguro.
Qual o problema de segurança do estádio? Nós temos questão de infiltração séria. Questão hidráulica e coisa. Exatamente. Entendi. Então aí nós temos... telhado outro dia no clube. Para falar um número que o nosso telespectador, nosso ouvinte possa acompanhar. Nós temos 450 milhões de CIDs. Essas obras mal feitas, o que devem ser refeitas e que não foram terminadas pela Odebrecht, sem calcular o dano moral e dano material que o clube teve, porque assim, ele deixou de explorar uma série de coisas. Por exemplo, o estacionamento que também entregaram para a Omni, sim, que não tem alvará de funcionamento, não tem seguro, e é uma empresa que não tinha no seu... expertise. Na sua expertise, a exploração do estacionamento, e ela acabou quarteirizando, não funciona durante a semana, por conta de obras que não foram feitas na arena. Então, assim, poderia ser um estacionamento alugado para quem frequenta o metrô Itaquera. E uma renda que o clube teria. Hoje não tem. Então, assim, por obras mal feitas, não feitas e que devem ser refeitas, nós temos um prejuízo de 250 milhões já auferido. Sem contar, repito, os danos materiais e morais de dinheiro que o clube deixou de arrecadar. A CID vale 450 milhões. Entrega para o Odebrecht e 0-0. Acabou. Com o Odebrecht não temos mais dívida. Alguém poderá falar, mas tem as debêntures que eles fizeram com a Caixa. Problema da Caixa e da Odebrecht. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União é tácito, explícito ao dizer que quem financia a obra, quem empresta recurso público, não pode fazer debêntures do mesmo caso, da mesma obra, do mesmo recurso, onde ela é investidora. Então, assim, é problema deles. Tira o Odebrecht. Isso tudo tem que homologar na Lava Jato. Nós não podemos esquecer disso. Por quê? Porque a Lava Jato está atrás de bens da Odebrecht para ressarcir o erário público. A própria Odebrecht confessou na Lava Jato que desviou recurso público para pagamento de propina. O presidente da Odebrecht, o seu Emílio, e o próprio Marcelo declararam isso. Em a Odebrecht sendo dona de parte do estádio, amanhã o estádio pode ser retido para ir a leilão e pagar dívida. Então, assim, nós precisamos homologar o acordo com a Odebrecht na Lava Jato e tirarem ele do negócio, tirarmos eles do negócio. Vamos para a Caixa. Temos um empréstimo na Caixa. A Caixa também é recurso público. A Caixa, aliás, o recurso da Caixa é recurso público do BNDES. É uma conta especial para a Copa do Mundo com juros abaixo da época do mercado. Exatamente. Uma linha do BNDES. Pela própria declaração do Odebrecht na Lava Jato, dinheiro foi desviado. O André Sanches falou no conselho que o estádio não custaria mais de 350 milhões. Pediu a confiança de todos os conselheiros. Eu votei contra, mas pediu a confiança de todos os conselheiros. Luiz Paulo Rosenberg fez uma promessa que o Inter não ia pôr R$1 do bolso. Aliás, hoje nós temos várias vezes pagando com dinheiro do clube, a arrecadação do clube, para cobrir rombo lá da arena. Mas que não custaria mais que isso. Emílio Odebrecht falou que o projeto de estádio é 350. Se custou 2 bilhões, tem que explicar. Então eu tenho que chegar na Caixa e falar assim, eu não posso arcar com recursos que não era o que foi programado. E o teto do empréstimo era 400 milhões. Então você tem que negociar em cima disso. Quanto já foi pago? Então vamos para a Caixa e oferecemos um valor. 150, 200, 140. Pede 5 anos de carência e chega a um valor, 150 milhões, que eu acho que para mim é o teto. Fala, pago 150 milhões, com 5 anos de carência e pago 10 por ano, 15, negocia isso. Ponto final. Aceito, vai na Lava Jato e homologa também. Porque se amanhã falar que é recurso público que foi desviado, está homologado na Lava Jato, nós não temos problema. Saindo o Odebrecht e a Caixa fora disso, o estádio é inteiramente nosso. Aí nós podemos negociar name rights, espaço, aumentar, fazer a nossa obra e acabou. O torcedor não aguenta mais falar em name rights, hein? É isso, porque eles falam isso para tentar falar que vai pagar a arena. É mentira, o dinheiro não vai pagar nada. E name rights você tem que saber negociar com inteligência. Uma coisa é só botar o nome na arena. Quer botar lá, Arena Vitor Guedes, muito bem, você me paga aí, eu vou exemplificar. Tô duro. 15 milhões por ano. Mas é só o nome, Arena, não vou te negociar o espaço, a lojinha, você vai instalar lá uma lanchonete. Não, é só o nome. Outra coisa são os espaços internos. Você não pode fazer isso num pacotão e entregar o estádio para quem quer botar o nome no estádio e vende tudo lá dentro, como eles falam. Não, não é assim. Você tem vários espaços a serem explorados. Nós podemos fazer um museu do Corinthians lá, com tipo Madame Tussauds. Você imagina a renda que isso vai gerar, virar um ponto turístico no estado, no país. Então, assim, nós temos que negociar isso com inteligência, não é essa afobação de querer vender para qualquer um, ganhar comissão. Vamos passar pro Shampoo, pra Jade, pro Bruno fazer pergunta então, também? Assim, é assim que a gente quer resolver o problema da arena, desta forma pontual. Não dá para se ajoelhar mais para ninguém. Eu queria 2 curiosidades minhas em relação à candidatura sua, aliás, sua proposta.
Eu sou de uma geração que frequentei o Parque São Jorge de criança, fui sócio e tal, e cheguei a ver nos anos 90 o Neto jogar lá, o time do Neto jogar na Fazendinha. O mundo mudou, o Corinthians tem um estádio dele, estádio de Copa do Mundo, com todos os seus problemas, mas um grande estádio. O que fazer da Fazendinha na sua gestão? Enfim, tem a questão da prefeitura, da marginal, tem uma limitação que não depende só do clube, mas eu acho que dá para fazer muito mais coisas do que é feito lá. Parece uma terra de ninguém ali, eu imagino que daria para fazer coisas melhores, opinião minha. Em relação ao sócio, já que você fala para 30 milhões de torcedores, mas o candidato, na verdade, é o sócio, né? O sócio que elege e tal. Eu moro na Zona Leste, razoavelmente perto do clube, e cheguei a ver para voltar a ser sócio do Corinthians e desistir. Porque o valor a ser pago era muito alto e se eu fosse fazer qualquer atividade, ou eu, familiar meu, teria que pagar mais. Então eu vou ser sócio, mas se eu quiser fazer academia, que jamais ia acontecer isso, eu ia ter que pagar mais. Se eu quisesse nadar, se eu quisesse jogar bola, se eu quisesse jogar bote, não importa o que o meu filho fosse fazer, algum familiar meu fosse fazer, eu não vi vantagem no negócio ser sócio. Não sei que se fosse uma paixão muito, eu quero ajudar o clube, mas assim, se eu botar no papel, não compensa. E nós vivemos no Tatuapé, onde fica o clube, é uma região de classe média alta, depende do lugar do Tatuapé, ou classe média, que a maioria dos prédios tem um tipo de lazer, as pessoas têm uma vida diferente do que tinha nos anos 80, não vai ter 100 mil sócios, mas você pode ter mais sócios do que tem. O clube anda às moscas, porque eu acho que é muito mal pensado essa questão de como atrair a comunidade para almoçar no bairro, para nadar, enfim, o User Day, essas coisas que usam. Você tem alguma política especificamente para a Fazendinha e para o associado? Sem dúvida nenhuma. A Fazendinha, a gente quer fazer dela uma mini arena. Para você ter eventos, você, por exemplo, levar os jogos do Master para lá, a categoria de base, fazer os jogos lá. Desculpa, hoje joga sem público lá porque não tem alvará, não é isso? Tem. Na verdade, saiu um alvará provisório e está lá que a arena, que a Fazendinha tem a capacidade para 15, 18 mil pessoas. Então, assim, é só você reformular, cuidar dela, tá abandonada, tá suja, tá lá completamente largada. Você tem que revitalizar, fazer uma pista de atletismo em volta, que o sócio poder ter essa atividade. Hoje o atletismo lá em volta do clube, você tropeça na criança com bicicleta, enfim, ninguém tá andando. Você tem que revitalizar ela e fazer uma arena para shows também. Você pode fazer multiuso, fazer além dos jogos, você poder fazer alguns shows lá, fazer os eventos de aniversário do clube. Enfim, dá para revitalizar e nós vamos fazer isso. E levar jogos também, fazer dia de visitação com atletas, ex-atletas, os jogos de master, a interação do associado com os jogadores. Ela tem que ser reutilizada. No meu tempo de vice-presidente de futebol, nós mandamos muitos jogos lá. Aquilo é histórico, assim, não pode deixar aquilo caindo aos pedaços do jeito que está, é uma judiação. Com relação ao sócio, eu sempre falo que eu sou o candidato do sócio, candidato associado. Porque, assim, o clube está às moças, como você falou, largado, completamente abandonado. Uma mensalidade individual de R$120, familiares R$170, não tem direito a nada. Então, hoje você vai no clube e é a pura verdade. Você não pode ter medo de falar isso. Você só tem espaço para fazer churrasco e tomar cerveja. E quando chove, nem para isso dá. Porque você ainda toma chuva na churrasqueira lá. Você tem que revitalizar, arrumar espaço para as crianças, criar uma brinquedoteca coberta, onde você possa ir com a família. Se você quiser levar um casal de amigos para almoçar, você tem que pagar uma taxa alta para entrar. Qualquer esporte que você vai praticar lá, você tem que pagar a mais, além da mensalidade. Hoje você disputa, nós temos que entender que nós não somos um clube de bairro, é o Corinthians, caramba. Então, assim, você para atrair o associado, você hoje está disputando numa zona leste ali, numa área importante de São Paulo, com condomínios. Com academias tem condições de fazer muito mais barato. Então, assim, o indivíduo que vai pagar R$170 por mês, mais a academia para o filho, mais a natação para a filha, e ele quiser fazer mais alguma coisa, ele não vai no clube. Ele fica no prédio dele, porque o prédio tem academia, o prédio tem piscina. Então, assim, o cara não vai. Você tem que ter uma vantagem para o associado. Você tem que ter primeiro um clube limpo, bem tratado. Eu quero colocar um prefeito no Parque São Jorge para cuidar do clube, cuidar com carinho, fazer aquilo ficar limpo. Você criar condições do sócio ir, do sócio ter espaço. Não tem espaço para mulher. A mulher não tem lá um salão de beleza de primeira linha. Ela não tem lá um espaço para ficar conversando. Não tem um salão de jogos para pessoas mais idosas ou para gente mesmo, quiser fazer uma sinuca, jogar um pebolim. Você não tem nada lá. Absolutamente nada. O clube é largado. Eles não gostam de sócio. Então, se você não tem absolutamente nada, nós precisamos criar essa cultura e criar espaço. E, obviamente, fazer um tipo de mensalidade diferenciado. Se você vai cobrar do associado as atividades, você tem que diminuir a mensalidade. Ou o cara paga uma mensalidade diferenciada que dá direito a tudo.
Você tem na academia, por exemplo, você tem que ter programas para acompanhamento. A pessoa de idade quer fazer uma academia, você tem que ter um professor que faça uma programação para essa pessoa. Olha, você tem idade, então você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você tem que, não tem isso, não tem um monitoramento. Então, assim, você disputa o clube, bebidas. Você tem lá, por exemplo, várias concessões de restaurante no clube. A cerveja dentro do Corinthians é mais cara que na rua. Se você ficar o fim de semana lá, todo mundo que chega vai com o seu isopor de bebida. Não consome a do clube, por quê? Porque é mais cara. Então você tem que chamar o pessoal lá e falar, ó, aqui não dá para vender mais caro que na rua. Tem que ser mais barato. Para o associado poder ir, não ter que carregar isopor e poder consumir lá dentro. Mas assim, ele tem que ter um atrativo. Então assim, nós vamos cuidar do clube como nunca se cuidou, porque nós queremos frequentar o clube efetivamente. E hoje não tem isso. E ninguém faz isso. Então agora, na véspera da eleição, vai vir um monte de propostas. Os caras estão lá há 23 anos, nesse mesmo grupo, assim, disfarçado aí, do Alibe, para Andrés e tal, mas esse mesmo pessoal que está lá, candidatos que se dizem de oposição, que tem 4, 5 dirigentes na mesma chapa aí, mandando no clube, na área do marketing, na área do futebol, então, e não fazem nada. Então, assim, nós precisamos, é isso que a nossa proposta, é mudar o Corinthians de uma forma radical. Você ter um clube de verdade pro associado e um futebol profissional de uma forma, profissionalizado de uma forma que nunca teve. Institucionalizar as coisas para que quem venha no futuro não possa mudar mais. Shampoo. Candidato, uma das minhas perguntas seria exatamente sobre essa situação da Caixa Econômica e da Odebrecht que você já esclareceu. Em relação à Arena, apesar dessas políticas dos ingressos caros que já foram debatidos aqui, dá para perceber que o torcedor adotou mesmo a Arena, nós temos jogos cheios, o Corinthians se sente bem jogando na Arena, é um acesso fácil, porque tem o metrô do lado. E você disse que se não houver negociação com a Caixa e com o Odebrecht, eles que se virem. Como que fica, partindo desse princípio, como é que ficaria a situação do Corinthians? Voltaria mesmo ao Pacaembu? E pelo fato de torcedores e até conselheiros terem adotado a Arena, você não vê que esse tipo de política seria um tiro no pé na sua candidatura? Não, eu não falei eles que se virem. É impossível não ter negociação. O problema é que o pessoal que está lá está enrolado naquela engenharia financeira denunciada pelo Marcelo Odebrecht. Todos eles estavam naquela reunião que se avaliou o custo-benefício, que sabiam que iam desviar dinheiro. A Arena, vamos ser honestos, tem que ser transparente. Eu acho que a gente, para chegar a almejar algum cargo que não é um cargo público, mas é um cargo de responsabilidade, ser presidente do Corinthians é dirigir uma nação. Então você tem que ter postura como se fosse presidente de um país. O estádio foi feito para não ser pago. Essa é a verdade. Quando Emílio Odebrecht fala era um presente para o Lula, é porque era mesmo. Eles iam empurrando esse empréstimo, iam desviando o recurso de obras que a Odebrecht ia fazer, iam esses empréstimos para a Odebrecht fazer obras de outros países, e dali ia saindo propina para ir pagando, e daqui 10 anos, que eles não esperavam que a Dilma caísse, o Lula voltava, ia para uma reeleição, lá na frente ele fala, isso aqui foi obra para a Copa, o Corinthians ficou no prejuízo, passa a caneta no BNDES e fala, vai a fundo perdido, como eles perdoaram a dívida de vários países. É isso que ia acontecer, nunca foi feito para pagar. Nós queremos é pagar. Quando eu falo eles se virem, porque assim, é um estádio que não tem outra forma de ser prestativa a não ser para o Corinthians. O São Paulo tem estádio, o Palmeiras tem estádio, o Santos tem estádio. O Pacaembu vai ser... O Pacaembu eu propus uma concessão de 99 anos, o do Alibe, por conta do Vadilu, não aceitou. Estava feita a concessão para nós em 95, quando eu fui vice-presidente de futebol. Já seria a nossa casa hoje. Hoje eu estou dizendo que eles se virem, porque assim, eles não têm o que fazer com o estádio. Outro dia falaram que eu falei que ia devolver o estádio. Não vou devolver o estádio. O estádio é nosso, nós pagamos por isso. Nós deixamos de arrecadar muito dinheiro por isso. O que eu quero dizer é que numa realização comercial, eles não têm o que fazer com o estádio. Se amanhã o Corinthians resolve abandonar o estádio, eles não têm o que fazer. Quem vai comprar o estádio? Ninguém compra, porque ninguém tem interesse. Aquilo, mais do que isso, foi uma obra muito mal feita. Ninguém pensou em sustentabilidade. Você não tem uma placa de energia solar. É um custo violento. Fizeram um estádio com... Essa conversa de fazer um evento, as coisas precisam falar com clareza. As pessoas têm medo de fazer esse enfrentamento. Botaram gramado com grama de inverno. Pra quê? Pra gastar dinheiro em um ar-condicionado que é monstruoso. Você precisa ficar com o ar-condicionado ligado para a grama sobreviver. Essa história desse evento de caminhão, de jipe que vai ter no fim de ano, é desculpa para poder trocar o gramado, que eles não teriam desculpa para fazer isso. Porque meteram uma grama fria que era mais caro para desviar recurso. O gramado do Corinthians rendeu um apartamento. Eu conheço a história.
Fizeram um ar-condicionado que é um absurdo. Um apartamento embaixo. pra quem, candidato? Não vou falar. Não vou falar nesse momento. Mas oportunamente você vai saber. Então, assim, tudo foi feito às custas do nosso suor. Então, assim, nós não vamos devolver a arena. A arena é nossa. Ela foi construída com o nosso nome, com o suor de muitos corintianos. Já foi investido muito recurso lá. Quando eu falo, eles não têm o que fazer, eles que se virem, é porque eles vão ter que sentar na mesa e aceitar a nossa proposta. Você vai na Caixa, você faz a sua casa própria, a Caixa não acompanha a sua obra, não fica no seu pé. Por que eles não acompanharam o recurso deles na obra e não acompanharam a obra no dia a dia? Eles têm que ser responsáveis por isso. Então, assim, eles têm que negociar, aceitar. Você fica devendo o seu cartão de crédito 6 meses, 1 ano. Você deve 15 mil, você chega no banco e fala, não vou pagar. Quer 1.000? O cara aceita. Nós temos que negociar duro. Eles desviaram o recurso de propina. O presidente da República era o presidente do banco indiretamente. Eles que assumem essa responsabilidade e aceitem o que nós podemos pagar. Nós não queremos de graça, não queremos dar calote. Nós vamos pagar o que é justo. Esse estádio fala que era 350. Fizemos um empréstimo de 400. Não vamos pagar mais que isso. Eles vão ter que aceitar isso. Eles não têm o que fazer com o estádio. O estádio é nosso, eles vão ter que nos entregar a chave definitivamente e sair desse rolo. O estádio é do Corinthians. Não queremos mais Caixa, não queremos mais Odebrecht. Assinem e nos entreguem. Candidato, tá chegando no final do programa, o tempo, né? Eu peço rapidinho pra gente conseguir responder a pergunta da Jade e do Bruno. Jade. Bom, minha pergunta é sobre o ano que vem. O que priorizar? O pagamento dessa dívida ou reforçar o time? Porque ano que vem o Corinthians está na Libertadores, em outros campeonatos. Então, o senhor pretende priorizar esse pagamento dessa dívida ou em contratação de jogadores para estar reforçando o time? Eu falei no começo, nós vamos comandar uma nação. Nós temos... Priorizar é uma coisa só, não dá para priorizar. Nós temos que agir em várias frentes. Nós temos que montar uma diretoria que seja um ministério para agir em várias frentes. O que eu espero, sinceramente, é que as pessoas que dirigem o Corinthians hoje pensem como corintianos, o que eles não têm feito nos últimos tempos. E não levem o clube à bancarrota nesse fim de administração, ou seja, façam um desmonte no time, que assinem novos contratos, que é proibido pelo estatuto, que deixem muitas pedras no nosso caminho, que construa uma transição para que a gente encontre o clube em mínimas condições de governabilidade, porque, como você bem disse, nós vamos enfrentar uma Libertadores, que é muito importante para o clube, vamos ter que enfrentar essas questões dos contratos, então, assim, que a gente consiga, pelo menos, criar uma ponte de diálogo com essa administração, para que, ao chegar no clube, nós tenhamos alguns focos prioritários para agir rapidamente. É isso que eu espero, que eles tenham a dignidade de representar o clube com altivez e conversar com os candidatos para que algumas atitudes importantes não sejam tomadas de uma forma irresponsável. Bruno, rapidinho. Boa tarde ao candidato. Eu gostaria de saber se o senhor já tem alguma estratégia traçada para o patrocínio Master. Porque tinha Caixa, né? E agora o Corinthians faz patrocínio... Pontuais. Isso, pontual. E aí eu queria saber se o senhor já tem alguma estratégia traçada para o ano que vem, algum patrocínio para ficar fixo. A gente tem conversado. O que eu digo é o seguinte, o Corinthians virou outdoor ambulante. Um monte de marca lá que não tem nenhum cabimento. E a gente promovendo marca que não agrega nada à marca Corinthians. O que a gente tem proposto e vai fazer assim, é resgatar a credibilidade do clube. A hora que você tem credibilidade, governança, compliance, as grandes marcas vêm e se associam, porque aí entendem que o seu dinheiro vai ser bem aplicado. É assim que a gente vai fazer. Shampoo, hoje o ouvinte do programa está acostumado com o nosso Storintias. Eu vou pedir licença hoje, pedir desculpa ao ouvinte e ao Shampoo, que fez um material com o Jadson, que aniversaria na quinta-feira. Não está merecendo nem parabéns, então vamos pular o Storintias. Mas, rapidinho, Shampoo, as notícias do esporte. Eu sempre digo que o Corinthians não é futebol. O Corinthians é Esporte Clube Corinthians Paulista. O que tivemos na semana do Corinthians, além do futebol de campo profissional? Vamos lá, começar aqui pelo vôlei, já que pelo vôlei é de Guarulhos, né? Aqui da nossa... Corinthians Guarulhos. Pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians Guarulhos conseguiu a classificação para a final do torneio. No sábado, o Timão perdeu o jogo de volta para o Campinas por 3-0, mas venceu o Golden 7. Então, a decisão será contra o Taubaté, que venceu o SESI ontem por 3-1. O primeiro jogo é nesta quarta-feira, às 21 horas, no ginásio do Abaeté, enquanto o jogo decisivo é no sábado, às 22 horas, aqui em Guarulhos. Pelo futsal, nas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal, o Timão voltou a vencer a Intelli, desta vez por 4-1. Agora o Timão espera o confronto entre Jaraguá e Marreco Futsal para conhecer o próximo adversário da fase mata-mata. E para finalizar aqui, Campeonato Sub-15 e Sub-17, pela quarta rodada da terceira fase do Campeonato Paulista, o Sub-15 do Corinthians foi derrotado pelo Osasco por 1-0. Com isto, o Timão se mantém na terceira posição do Grupo 19 com 3 pontos. Já pelo Sub-17, o Timão venceu o América de São José do Rio Preto por 3-1
e garantiu a classificação para a fase mata-mata. O próximo compromisso do Sub-15 é contra o Red Bull Brasil no sábado, fora de casa, enquanto o Sub-17 enfrenta o Diadema, também fora de casa, Vitor Guedes. Silvinho, antes de eu fazer uma pergunta pro candidato, queria que você desse seu destaque final. Obrigado aí pela sua presença. Silvio Romaldo Júnior, que também é blogueiro do Globoesporte.com, tremendo de um corneteiro. Não mais do que... Pode falar. Só destacar, em 2012, ainda quando eu fazia ainda parte da Rádio Coringão, comecei na Rádio Coringão, fui o primeiro de fora dos sócios a ser convidado, né? Em 2009 ainda, no final do ano. Quando nós entrevistamos o Gavioli, que era o chefe da engenharia... Chefe de obra. Antônio Gavioli, engenheiro da Odebrecht. Nós entrevistamos e questionamos o seguinte: a obra, o orçamento na época ainda eram 800 milhões. 820 milhões. 400 de empréstimo, 420 de sítio. Eu fiz bastante essa matéria. No Brasil costuma estourar orçamento. Não. Ele falou: o estádio não vai custar mais de 820 milhões, isso está gravado, né? O estádio não vai custar mais de 820 milhões. E aí perguntamos, mas e se bater nos 820 milhões? Nós paramos a obra. O estádio custou 400 milhões a mais do que isso. Como o Romeu disse, já chegou em 1 milhão e 100 oficial. A gente não pode pagar esses excessos. Era 300, foi para 500, foi para 800 e foi para 1 bilhão e 200, né? A última vez que eu vi estava 1 bilhão e 100. Mas 1 bilhão e 160. A gente não pode pagar por esse excesso, né? É isso aí. Agradecer aí. Romeu, agradeço a sua presença. Já agradeço você ter aceito o convite para o debate que nós vamos promover no dia 11. E aproveitando a pergunta da Jade em relação ao time do ano que vem, ao renovar o contrato do Fábio Carilli, aliás, uma atitude que eu considero bastante correta da atual presidência, o presidente Roberto de Andrade declarou que não dava para esperar as eleições de fevereiro e que o Carilli realmente era o nome e tinha que renovar. Eu concordo com ele, inclusive. Você, quando assumiu o futebol em caso de vitória nas eleições, assumiu o Corinthians, mas enfim, o Corinthians é esporte, clube, mas o Corinthians é futebol, para 30 milhões de pessoas. Apesar das críticas que você tem em relação à administração, até porque se não tivesse crítica, provavelmente apoiaria. Eu acredito que o futebol do Corinthians, há alguns anos, tem alguns acertos. Um dos principais foi essa manutenção ali de Mano, Tite, Carilli, com alguns hiatos inúteis, como Cristóvão, Adilson Batista, mas enfim, a linha mestra foi mantida e perdeu algumas pessoas importantes para a CBF, né? Não foi culpa do clube, Maziotti, Edu, Tite e tal. Em relação ao futebol, que interessa muita gente que está nos ouvindo hoje, problemas políticos à parte, a sua ideia é manter a linha mestra dessa comissão técnica, desse elenco, enfim? Hoje, em janeiro, vai todo mundo para a China, vem novo treinador, como que, caso você seja eleito em fevereiro? Não, primeiro agradecer o seu convite, a participação. Acho uma excelente ideia o que você está fazendo aqui. É importante demais que as pessoas tenham acesso ao que vai acontecer com o Corinthians. Segundo, rapidamente, complementando o que o Silvinho falou, o contrato da Arena teve um aditamento que limitava o valor a 820 milhões. Limitava, não podia passar disso. Depois, não sei por que cargas d'água, que mão de gato que fizeram, que aumentaram aí e liberaram essa cláusula de teto, que é um absurdo, uma vergonha. Quero deixar aqui, se você permitir, o nosso site da campanha, aqui, porque é uma democracia participativa. Então, as pessoas podem entrar, dar ideias, está lá nos projetos, ele está registrado em cartório, como eu falei no começo. É fácil deixar no Facebook, a pessoa digita Romeu Tuma, democracia... É www.tuma2018.com, não precisa pôr BR. E respondendo a sua pergunta, quando o Roberto falou, antes dele falar que não tinha como consultar, ele falou que ia consultar. Sim, eu já de pronto falei publicamente que eu concordava que o Carilli permanecesse. Acho que ele está fazendo um excelente trabalho, ele é um cara estudioso, conseguiu unir o grupo. A gente sabe que futebol você tem que fechar o grupo. O Corinthians, diferentemente dos outros clubes, é um clube que a política não interfere, a não ser que a diretoria deixe. Eu fui vice lá, numa época turbulenta de política. A gente, quando fecha o grupo no vestiário, é um grupo que consegue se comportar bem. Eu manteria ele, falei isso antecipadamente. Eu acho que é um grande profissional, está fazendo um belo trabalho. Eu só lamentei que a diretoria atual só foi reconhecer isso depois de testar 4 caras, né? Porque ele está lá, nós precisamos lembrar isso pro nosso ouvinte. Desde 2008. Ele está lá há 9 anos. Há 9 anos. Ele chegou junto com o Mano Menezes. E eles testaram 3 ou 4 para depois botar ele. Botaram ele, queimaram e depois viram que ele que era o cara.
Então, assim, eu mantenho ele, obviamente está fazendo um excelente trabalho, especialmente no momento que a gente tem deficiência financeira e não consegue trazer grandes valores de profissionais. Tá certo, eu agradeço novamente a presença do candidato e do conselheiro Silvinho. E chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da cidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica, nós tivemos hoje a Aline Pereira Cunha e Marcos Floriano, produção, reportagens e pauta dos alunos Jade Jimenez, David Xavier, Bruno Oliveira, a apresentação é minha, Vitor Guedes. Segunda-feira, o candidato é Antônio Rockstadini, né? E na outra semana, 16, os mais estáveis estão confirmados. A gente vai abrir espaço para todas as pessoas que confirmarem a candidatura. E se nesse período, por acaso, algum candidato desistir da candidatura, obviamente o espaço vai ser trocado. A questão é bem essa. O critério é por que chamaram o Tuma, o Stadino chama. Nós estamos convidando e o espaço é exatamente o mesmo para qualquer pessoa que firmar o compromisso de ser candidato a presidente do Corinthians. Não é um espaço aleatório. Estamos procurando ser o mais justo possível, o mesmo espaço a todos. E jornalista é chato, sempre tem uma última pergunta. Daí eu não resisto. Nas últimas eleições, o grupo chamado Renovação e Transparência teve algumas mudanças, mas começou com Andrés, Mário Gobi e Roberto Andrade estão no poder há 3 mandatos. Vai ter algum candidato, a gente não sabe ainda qual que é. Diz que é o Andrés nega, pode ser até o Paulo Garcia, que deve ser candidato, não se sabe se por oposição, se por situação, enfim. Me parece estranho um clube que irá mudar com tantos candidatos de oposição. Você acha possível ainda uma interligação? Você só tem um vice escolhido, que é o Imar Escrivanato, né? Uma união entre você e os outros candidatos de oposição. Por hora, Cittadini e Osmar Stabile são as pessoas que oficializaram a campanha. Você acha possível essa união? Há possível opinião de ideias ou apenas uma união eleitoral, enfim? Não, a gente trabalhou isso lá atrás, em março, abril. Não foi possível, eles não quiseram naquele momento. A gente está sempre aberto para esse tipo de união. Assim, eu falei que se eu lançasse a candidatura, eu não voltava atrás. Isso eu não volto mais, porque eu acho que é um projeto, nós construímos um projeto, não foi pela minha mão, não foi minha ideia. Eu não quis ser candidato, não impus minha candidatura. Ela nasceu de um projeto de várias pessoas. Quem está no site vai acompanhar isso. É um projeto democrático, que a gente precisa mudar o estilo de comando no Corinthians. Não ter um presidente mandatário que dá ordem, que quer assumir posições junto com a presidência. A gente precisa saber comandar, entendeu? Montar uma grande equipe com profissionais experientes nessas áreas. Mas, enfim, a gente está aí. Nós temos uma vaga de vice ainda. Temos áreas importantes. Nós vamos ter a superintendência da Arena, que a gente quer criar, para administrar a Arena. E prefeitura do Parque São Jorge? A prefeitura do Parque São Jorge, você tem que ter um prefeito para administrar. Hoje você vai no Parque São Jorge, não tem papel higiênico. É a folha que cai, é o prédio que está sujo. As pessoas vão reclamar, olha, tá faltando papel higiênico, saboneteira no banheiro e tal. Fala com quem? Fala com o financeiro. Não, isso aí é problema administrativo. Quer dizer, não dá para o sócio ficar isso. Se a mãe quer trocar uma fralda, você não tem lugar. Então, assim, é um absurdo. Quer dizer, a pessoa precisa frequentar um clube, é o Corinthians. Não dá para você. Aquilo é uma cidade, você tem que ter alguém, você tem que ter um plano diretor feito. Nós temos um estatuto lá, previsão do plano diretor, você não tem. Então, você vai fazer uma obra, você tem que ter alguém que cuide com carinho do associado, do clube, dos espaços. Você está na churrasqueira lá atrás, chove, você não tem uma cobertura, não tem uma lona plástica para baixar. Então, você precisa ter alguém que faça isso. Então, tem posições importantes. Quer dizer, é um grupo que quer administrar de uma forma diferente. Então, assim, tem espaço para conversar. Tá certo, Romeu, agradeço novamente. E aí, dona Wanda, encerra o nosso programa, dona Wanda. Você ouviu Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leajá Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.